O Evangelho segundo São João, e então nós vamos dar continuidade onde o Hugo terminou a semana passada. Vamos para João capítulo 10. Vocês vão abrir as vossas Bíblias, quem não tem a Bíblia junto são um crente. João capítulo 10. Vamos pegar o versículo 22 e o texto que servirá de base para o sermão desta manhã é os versículos 22 a 31. João 10, 22 a 31. E numa atitude de reverência para com a leitura da Palavra de Deus, aqueles que quiserem e puderem ficar de pé. João 10, 22 a 31. Vamos esperar que todos abram. Acho que estamos lá. Meus senhores e minhas senhoras, esta é a Palavra de Deus. E em Jerusalém havia a festa da dedicação e era inverno. E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam depois os judeus e disseram: até quando traz a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, diz-me-lo abertamente. Respondeu-lhes Jesus: já vos tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço, em nome do meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tinha dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que me as deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. E os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Palavra de Deus para os filhos de Deus, irmãos e amigos, podem sentar-se. O último dado cronológico na história de Jesus, conforme o relato de João, foi o da festa dos tabernáculos em João 7. Não sei se ainda se lembram. E à presença de Jesus na festa dos tabernáculos foi acrescentada uma atuação em Jerusalém e em atos milagrosos, como a cura do cego, de nascença, e depois, posteriormente, com as lutas apologéticas com os grupos devotos religiosos de Israel. Isto por parte de João 7 até o texto da semana passada. Portanto, são praticamente 3 capítulos em que a ordem cronológica é essa. E, portanto, essa atuação preenche mais ou menos 2 a 2 meses e meio desde aquela festa. Okay? Agora é inverno, início de dezembro, e caso não saiba, também faz frio em Jerusalém. Aliás, faz frio, chuva e até chegar a nevar em Jerusalém, não sei se sabiam. Então, e nesse tempo celebra-se a festa da dedicação do templo, que durava 8 dias, desde o 25º dia do mês de Kislev. Já tinham ouvido falar, sabem que o calendário deles é diferente do nosso. Aliás, eles têm 2, mas é diferente do nosso. Né? Kislev é o 3º mês do ano civil e é o 9º do mês religioso. Portanto, aquilo deve ser muito confuso ali para aqueles lados. De qualquer forma, é uma das grandes festas centrais que convocavam todo o povo, todos os homens, à cidade de Jerusalém. Era uma festa alegre, de muita festividade, e que se revestia de um significado muito especial para Jerusalém, a cidade do templo. O templo fora reconstruído, e se vocês sabiam, suponho, se calhar não sabiam qual foi a data em que foi reconstruído. Mas sabem que foi depois do retorno da Babilónia, isso acho que sabem. Então isto foi em 515 a.C. Okay? E esse templo reconstruído foi profanado por um indivíduo chamado Epífanes, Antíoco Epífanes. Não sei se é assim que se diz, mas há de ser algo próximo. E depois, após a luta de libertação desse domínio do rei sírio, há um indivíduo chamado Judas, que tem outro nome, se calhar vocês alguém sabe? Judas Macabeu. Muito bem. Judas Macabeu, que restaurou o templo. Inclusive, para judeus, o livro dos Macabeus é muito importante, e não só para eles, como vocês sabem. Né? São registros importantes, são registros históricos, mas não são Sagrada Escritura. Bom, o que acontece é que o templo é reinaugurado no ano 165, para aí, antes de Cristo. Passado assim umas boas centenas de anos. E então, em grata memória por esse acontecimento, era celebrada a festa que se chamava em hebraico Chanukal, que quer dizer renovação ou restauração. Portanto, como devem calcular, tendo isto em mente para a história de Israel,
esta celebração era muito especial. Não é? Então, quando chegamos a este trecho do capítulo 10, é este o enquadramento da narrativa. Versículo 22. Vocês vão ver que é exatamente esse o enquadramento da narrativa. Não estou a mentir, está aqui, vejam bem, versículo 22. E em Jerusalém havia a festa da dedicação. E era inverno. E onde é que estava Jesus durante essa festa e a fazer o quê? Versículo 23. Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Alpendre ou pórtico, algumas traduções têm a palavra pórtico de Salomão, era o nome dado ao alpendre, era sustentado por colunas, que é do lado oriental do pátio exterior do templo de Herodes. E ele é mencionado, este alpendre é mencionado no livro de Atos, porque foi o lugar onde Pedro falou à multidão que estava reunida para ver o homem que fora curado da paralisia congénita, junto à porta chamada Formosa. E é também o lugar onde os crentes de Jerusalém se reuniam regularmente para dar testemunho público de quem era Cristo. Depois poderão verificar isso em Atos 3 e em Atos 5 também. Era o local onde os gentios podiam estar. Isto é importante, está bem? E Jesus estava ali a passear. E se num momento de relaxamento ele estava, já isso vai acabar. Porque, como o versículo seguinte nos diz, versículo 24, rodearam depois os judeus e disseram: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-no abertamente. Uma das coisas que eu sempre achei estranho ao longo da minha vida religiosa, até começar a entender convenientemente o assunto, é porque é que Jesus nunca disse, que saibamos, pelo menos no registro bíblico não temos, assim em bom português. Não é que ele falasse português, mas vocês entendem. Eu sou Deus. Ou então, porque é que ele nunca disse assim? Eu sou o Messias. Fazia-me confusão. E pelos vistos não era só a mim. Fazia confusão. Reparem que mesmo com a samaritana, e até com o cego de nascença, Jesus não disse isso. Ele simplesmente limitou-se a confirmar a declaração que eles estavam a fazer. Mas dito assim da boca de Jesus, eu sou Deus, com estas palavras, eu sou o Messias, nunca ouvimos ele dizer isso. É curioso notar que até este é um dos argumentos utilizados pelos muçulmanos e até pelos mormons nos seus debates com cristãos para afirmarem que Jesus não é Deus. Eles usam este argumento. Pois, mas na Bíblia não está lá a dizer, ele nunca disse isso, dessa maneira. Mas ouçam, fazer uma afirmação indubitável e claríssima como a água não tem de ser expressa necessariamente como se todos tivéssemos 3 anos de idade. Se eu disser assim, Deus colocou-me como líder deste rebanho aqui em Santarém para cuidar, para orientar, para guiar, para apacentar este grupo de pessoas em Santarém. Ou se eu disser assim, eu sou ministro do Evangelho aqui nesta congregação em Santarém e em Castanheira do Ribatejo. E um de vocês me perguntar assim, então mas o que estás a dizer é que és o pastor da igreja? É isso? Porquê é que não dizes que és o pastor da igreja? Porquê? A minha resposta seria, eu acabei de dizer. Só não disse com as palavras que tu querias. É. E a lógica, a ilógica na mente deles era esta, por trás desta declaração. Eu estou convencido que uma das razões pelas quais Jesus não usou este tipo de declaração é precisamente porque a forma como ele se declarou Deus e como o Messias era muito, mas muito mais profundo, muito mais sólido e muito mais interligado com as Escrituras e por essa razão muito mais cirúrgico do que apenas uma declaração que os outros queriam ouvir, sobretudo aqueles que que queriam contestá-lo. Não tenham dúvidas que se Jesus tivesse dito da forma como os judeus queriam, como os muçulmanos querem e os mormons querem, o ceticismo seria o mesmo. Não ia mudar. Não era isso que ia mudar o ceticismo deles, a descrença deles. E por isso Jesus responde da forma como vai responder de seguida, no versículo 25. Já vos tinha dito, e vocês não creem. As obras que eu faço em nome do meu Pai, essas testificam de mim. Jesus está a fazer exatamente aquilo que estava a apontar anteriormente. Ele está a dizer que já deixou inequivocamente certo e declarado que ele é o Messias.
Contextualizem, irmãos. Os judeus tinham uma noção e uma expectativa de um Messias militar, político, um revolucionário, um Messias de libertação nacional. Era essa a expectativa deles. E eles estão ali, na Cidade Santa, numa comemoração especial, a comemorar a revolução que lhes permitiu resgatar e restaurar o templo. Então há aqui nesta pergunta deles um desejo ardente de que Jesus finalmente e ali se apresentasse como o Messias que eles tinham expectativa, o Messias que eles querem, que eles desejam, né? Que na mente deles eles criaram como o Messias que era o digno deste povo. Na festa, que era a mãe de todas as festas, nesse sentido para eles, né? Eu acho que aqui o Nosso Senhor colocou o dedo na dificuldade. Não era falta de informação que eles tinham. Não era falta de informação. Era falta de vontade de crer. O próprio testemunho de Jesus tinha sido suficiente. Ele diz que as suas obras testificavam dele. Não havia falta de clareza neste caso. Percebem? Isto não era falta de clareza. O problema estava neles. Não estava na falta de clareza de Jesus. Evidentemente eles não entendiam, uma vez que não tinham vontade de seguir. Não é? Eles sabiam que o ensinamento deste Rabi Jesus, ao apresentar-se como o Messias, era num novo sentido. Eles sabiam, já tinham tido vários debates com ele. E eles não estavam preparados para deixar o judaísmo que eles conheciam e ao qual eles se apegavam. A libertação e as bênçãos deste Messias, Jesus, não lhes dava a segurança que eles tinham, pois no seu fariseísmo, eles nunca entenderam quem deveria ser o Messias e como é que era para supor ser o Messias. Havia aqui uma frustração, um abismo gigantesco. Só que o próprio Jesus visava sempre a fé que brota da palavra escrita e ensinada. Eu vou repetir esta frase porque esta é importante. Jesus visava sempre a fé que brota da palavra escrita e da palavra ensinada. Sabem? E vocês não sei se lembram disso, que eu não lembro. Foi por causa disso que ele presenciou com alegria a fé dos samaritanos em Sicar. Ele lá não realizou nenhum milagre. Ele sabia com que facilidade os milagres são entendidos erroneamente e levam uma fé perigosamente falsa. Se tem dúvidas disso, ele afirmou exatamente e taxativamente isso em João 6,15 e depois em 6,26. No entanto, mesmo com isso presente, Jesus sempre de novo realizou alguns milagres. Sinais nos momentos que ele entendeu fazê-lo e àqueles que ele entendeu fazer. Porque Jesus também estava cônscio que dos milagres surgem factos. Dos atos que ele fazia milagrosos surgiam verdades expressas. E isto é relevante aqui. É que Jesus está a afirmar que os seus milagres deveriam produzir pessoas pensativas. Já pensaram nisso? Releiam a declaração dele. Ele está a dizer, nas entrelinhas, que as obras que ele fez, os milagres que ele fez, deveriam produzir pessoas pensativas, que pensam sobre isso. E está a dizer isto a adversários dele. Portanto, ele está a dizer, vocês são meus adversários, mas até vocês, se olhassem para as coisas que eu tenho feito, isso devia fazer-vos pensar. E por isso ele também remete, nesse caso, estes inquiridores às obras dele. Porque estas falavam sobre ele, é o que eu estou a dizer. Essas obras respondiam à pergunta dele. Ele realmente é o que ele diz ser. As suas obras, em nome do seu Pai, confirmam a sua palavra e atestam por quem ele foi enviado. Isto é extremamente relevante, exatamente para derrubar a expectativa e noção que os judeus tinham de um Messias político. Porque o Cristo que Jesus está a apresentar não é meramente um comandante divino de um exército de libertação nacional. É o próprio Deus.
Deus com uma agenda redentora, não política. Não é? Para eles, para os judeus. E eles nunca entenderam. Nunca entenderam. Parafraseando, antes que vocês adormeçam, Jesus está a declarar o seguinte: vocês querem que eu diga que eu sou o Messias? Eu já o disse. Isso está mais que claro. Está mais declarado. O que vocês não entendem é que eu tenho estado a dizer que eu sou mais do que isso. Eu sou Deus. Verso 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tinha dito antes. As minhas ovelhas, versículo 27, ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Qual é a explicação para aquela gente não entender nem ver o óbvio? Esta é a pergunta. Qual é a explicação para aquela gente não entender e não ver o óbvio? O que então poderia explicar a obtusidade destes ouvintes? A resposta de Jesus chateia alguns. É que eles não pertenciam às ovelhas de Jesus. Não é só que as suas próprias ovelhas ouvem a sua voz, que elas conhecem e que elas o sigam, que são afirmações dos versos, já tinham sido afirmações dos versos 1 a 18, mas que aqueles que não são suas ovelhas não ouvem a sua voz. Que ele não as conhece. E que, portanto, eles não o seguem. Nem Jesus, nem João procuram reduzir a responsabilidade moral daqueles judeus nesta declaração. Nem um nem outro. De forma nenhuma. O facto de não serem ovelhas de Jesus não os desculpa. Condena-os. Mas a nota de predestinacionismo, não sei se esta palavra existe, mas estou aqui a inventá-la, porque está aqui presente, garante que mesmo a sua incredulidade massiva não é uma surpresa, perceberam? Tipo, não é como se Jesus ficasse assim: mas como assim? Vocês não acreditam? Vocês não me seguem? Vocês não entendem? Jesus não foi apanhado de surpresa. Ela era esperada. Era esperada. Porquê que é esperada? Porque ela está debaixo da cobertura da soberania de Deus. Todavia, Jesus no verso 27 fala também daqueles que o seguem, não é? E Jesus caracteriza as suas ovelhas, a sua natureza e vida. E eu vou deter-me aqui um pouco porque creio que isto é mais relevante e edificante para nós como suas ovelhas. Pelo menos os que estão aqui que são realmente as suas ovelhas. Primeiramente, as ovelhas se caracterizam pela capacidade de ouvir a voz dele. Não é o que o versículo diz? Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Naturalmente, qualquer pessoa pode perceber a ação acústica da palavra no ouvido. Não é? É por isso que existe comunicação verbal. Mas é possível que ela seja palavra estranha. Não sei se está a fazer sentido para vocês. A pessoa pode dizer uma coisa para nós, nós ouvimos o que ela está a dizer, mas é estranho para nós. Não entendemos o que a pessoa está a dizer. Todos nós já passamos por isso. Casais aqui, muitas vezes estão a falar o marido para a mulher, não é? E aquilo parece linguagem estranha. O que é que ela está a dizer? O que é que ele está para aqui a falar? Mas eles estão a falar. São palavras. O ouvido está a ouvir. Mas isto parece língua estranha aqui. Não é? Então entendem esta ideia. Não é? É possível ser uma palavra estranha. É possível ser uma palavra fechada. É, no fundo, que não atinge o coração. Não é? E em muitos casos que nem sequer importa. Não é? Muitas palavras nós ouvimos e não importam para nós. Nós percebemos, mas não nos importa. Mas repare, isto no fundo constitui um processo extraordinário no que este texto diz respeito. Que até hoje isto acontece sempre. E é aqui que eu quero vos chamar a atenção para isto. Quando realmente ouvimos a palavra de Deus, as palavras de Jesus, e reconhecemos nela a voz de Deus, reconhecemos a voz do nosso pastor. Reconhecemos a voz do nosso pastor. Isto é muito relevante. Significa isto que para nós a palavra de Jesus nunca é estranha, nunca é vazia e ela faz pouso sempre no nosso coração. Entretanto,
Jesus não afirma somente a respeito do maravilhoso início da fé neles, não é? Ele diz, esse ouvir a sua voz caracteriza uma continuidade na vida. Ouça uma coisa, o mundo está repleto de inúmeras vozes. E a igreja evangélica também está repleta de inúmeras vozes. Da mais variada espécie. E não é de estranhar que muitas vezes isso causa disputa nos nossos ouvidos. Ouvimos tanta gente a falar, tanta coisa diferente, e nós ficamos a pensar assim, espera lá, isto parece aqui um concurso na minha cabeça. Quem é que eu vou ouvir? Deixa-me ver quem é que eu vou ouvir. Então, a nível doutrinário ou teológico, as vozes são mesmo inúmeras. Não é? Ao longo da vida cristã, com maior ou menor esforço, independentemente do número de vozes a falar para os nossos ouvidos, as ovelhas do Senhor, no meio de todas essas vozes, ouvem apenas a voz do pastor. Isto é extraordinário. Não é? Com tantos pastores aí, com um palanque muito grande, a falar tanta coisa diferente, a gente pensa assim, espera aí, mas afinal quem é que eu devo seguir? A resposta é, segue a voz do pastor, se tu és cristão. Se tu realmente és cristão, segue a voz do pastor. Mas como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber? Isso já é outra coisa. Mas há mais aqui. Também em nosso próprio coração manifestam-se diversas vozes. Portanto, não é só as vozes que a gente ouve de fora. Há vozes dentro de nós. Isto pensa assim um bocado macabro. Há vozes dentro de nós. Mas porque nós somos malucos? Somos. Não sei, somos. Se estavam a esperar que eu dissesse que não. Né? Todos vocês aqui já ouviram vozes na vossa cabeça. Não venham dizer que não, porque estão a mentir. Está bem? Há vozes dentro de nós. Há vozes que nos atraem ou que nos fazem rejeitar determinadas coisas. Mas aqueles que são de Jesus, mesmo tendo em conta aquilo que ouvem de fora e aquilo que ouvem dentro de si, eles sabem quando é Jesus a falar. Eles sabem quando é que é o pastor a falar. Porque a voz do pastor é extraordinária. Não é como quando sou eu a falar. Não é quando é com o Hugo a falar o pastor Tiago. Também são extraordinários, mas é outro tipo de extraordinários. Sandro também é. Não fiques. Porque a voz do pastor Jesus é incorruptível. É manifesta de uma divindade e de um amor indestrutível. É diferente de todas as outras vozes. Portanto, o verdadeiro cristão reconhece sempre a voz de Jesus porque ela sabe que a palavra é eterna. É a única voz que traz vida. É a única voz que glorifica o Deus o Pai. Como é que é possível confundir? Mas alguns confundem. E nós ficamos a pensar assim, como é que é possível alguém confundir? Mas isto produz algo. Traduz-se em algo. Esse reconhecer da voz do bom pastor corresponde ao conhecer de Jesus em relação a nós. Porquê? Porque ele diz de seguida, eu as conheço. Reparem, depois de tudo que ele estava a dizer antes e todas estas considerações que eu tenho estado a procurar fazer-vos entender quanto ao ouvir, seria expectável dizer assim, então nós conhecemos a Jesus. Mas o interessante é que ele diz a seguir, eu as conheço. Então já constatamos que esse conhecer sempre é um conhecer que ama, elege e salva. E estava presente em todos os textos anteriormente. E neste ponto, porém, podemos lembrar que sobre esse conhecer está baseada a constância absoluta e irrompível do nosso relacionamento com Jesus. E ele já vai dizer isso de seguida. Confessem lá se não é assim. Em qualquer aliança com pessoas, não preciso confessar, é uma força de expressão. Tá bem? É para vocês pensarem sobre isso. Nas nossas relações íntimas com as pessoas, no casamento ou grandes amizades, nós somos muitas vezes acompanhados da preocupação secreta de perder o amor do outro. Somos ou não somos? Sobretudo quando os namorados estão a envolver-se ou estão na iminência de criar um relacionamento para o casamento, há muito este medo. Sabem qual é o medo? Pensa assim, e quando ele ou ela me conhecer mesmo? Quando ela souber exatamente quem eu sou? Quando ela conhecer os meus podres?
quando ela conhecer exatamente como eu penso e como eu acho, será que ela vai continuar a amar-me? Temos, em relação às amizades, se calhar menos, mas também acontece muito. Nós estamos a criar uma relação de amizade com alguém, pensamos, e quando este meu amigo souber realmente como eu sou, será que ele vai continuar a amar-me como amigo? Eu acho que também é por isso que dentro de nós e entre nós, nos relacionamentos, existe sempre uma esfera da nossa crua e real existência que nós procuramos encenar, esconder. Não queremos deixar as pessoas entrar ali porque temos aquele medo. Se a pessoa souber as coisas que passam na minha cabeça, ela nunca mais vai querer olhar para mim. Sou só eu, não? Vocês são iguais a mim. A fábrica dos nossos pensamentos, se a gente pusesse aqui na tela as coisas que nós pensamos, fugimos todos daqui a 7 pés. Eu acho que se calhar é parte desta razão pela qual tantos crentes lutam com este medo também em relação a Jesus. E quando Jesus descobrir realmente como eu sou? E quando eu adulterar, me prostituir, roubar, mentir, me drogar? Quando Jesus tiver que lidar com isto, ele vai me abandonar. Ele não estava à espera que eu fosse assim. Há pessoas que pensam assim dentro das igrejas. Esse medo não tem fundamento. Ouviram? Esse medo não tem fundamento. Jesus conhece-nos completa e totalmente bem melhor do que nós a nós próprios. Quando Ele nos aceitou, não é depois. Quando Jesus nos aceitou, Ele já sabia todos os nossos podres que íamos fazer depois. E Ele nos aceitou. Portanto, jamais poderíamos... Agora vou dizer uma coisa que alguns vão discordar. Por isso, jamais poderíamos desiludir a Jesus. Sabem porquê? Porque nós nunca o iludimos. Nós nunca o iludimos. Esse relacionamento com Jesus, no conhecimento mútuo, porque é um conhecimento mútuo, porque nós o ouvimos quando Ele fala e Ele nos conhece, conduz a uma coisa chamada discipulado. Sabiam? Discipulado. Sabem porque é que eu estou a dizer esta palavra? Porque ela está aí, só que de outra maneira. Ele diz assim, e elas me seguem. Essa é a única coisa que as ovelhas podem realizar e fazer. É seguir o bom pastor. Unicamente junto do pastor, as ovelhas encontram aquilo que elas realmente precisam para a vida. Pastagem, verdejante, água, condução, guia, orientação, proteção. É por isso que a palavra pastor é usada, porque é isso que o pastor faz com as ovelhas. Para nós, essas ilustrações tornam-se então, ou deveriam tornar-se, uma expressão da vida eterna que encontramos exclusivamente em Jesus. É por isso que Simão Pedro, quando Jesus ofereceu também aos 12 a possibilidade de eles o abandonarem, lembram-se desse episódio? Qual foi a resposta de Pedro? Para quem iremos? Para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. E somente tu as tens, é verdade. Aquilo que, parafraseando Pedro, ele estava a dizer aquilo que qualquer um de nós devia saber. Tudo aquilo que nós precisamos só podemos encontrar em Cristo. E por isso é que Jesus pôde dizer aqui com tanta certeza acerca dos seus. Elas me seguem. Elas me seguem. Porque nisso reside para eles a própria vida. E é essa a ênfase maravilhosa do verso seguinte, versículo 28. Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará da minha mão. Portanto, todas as coisas que eu estava a dizer antes, eu não estava simplesmente como se desculpem a expressão, a encher chouriço. Estava a fazer o pronúncio do que ele está a dizer de seguida. Jesus já dissera que viera para dar a vida em abundância às suas ovelhas.
em contraste com os ladrões e salteadores que tentam destruí-las. Agora, esta vida abundante é chamada vida eterna, já prometida neste Evangelho àqueles que creem. Tinha sido referido em João 3,15, 16, 36, depois João 6,40 e João 6,47. Ter vida eterna significa, pasmem-se, viver para sempre. Já pensaram? Vida eterna significa viver para sempre. É curioso, porque os seres humanos é isso que procuram. Gostariam de poder viver para sempre. Olha, nós temos a solução. Se é isso que tu queres, eu tenho a solução para ti. Sabem, em termos negativos, dito isto em termos negativos, aqueles que têm a vida, significa que não verão a morte. Às vezes, quando nós colocamos as coisas, estas declarações de forma negativa, elas também têm outro peso. Não é só ter vida eterna, é nós não veremos a morte. Não veremos a morte. Isto é importante. Eu já tinha referido isso também em 8:51. Não proverão a morte. Era a expressão mais exata. Não morrerão. Ele irá dizer isso em 11:26. Ou como aqui está escrito, jamais perecerão. A vida física pode ser destruída. A vida física pode ser destruída. Essa é inevitável. Mas aqueles que estão unidos ao Filho de Deus pela fé, que fazem parte do rebanho do pastor verdadeiro, de forma alguma perderão a vida real, a vida eterna, porque Ele a garante. Está garantida aqui. Não é isso que Ele vai dizer de seguida, versículo 29? Meu Pai, que me as deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Mas espera. Se vocês forem a uma Assembleia de Deus, ou uma igreja pentecostal, vou ensinar-vos que a vida eterna pode perder-se, sim. São evangélicos. Vão ouvir uma outra voz. Eles já vão-vos dizer, não, a salvação pode-se perder. Claro que se pode perder. E vão-vos dizer que a pessoa, por sua própria conta e por sua própria vontade, pode arrebatar-se a si mesma da mão de Deus. Agora, pensem nesse ensino, nessa doutrina deles, à luz deste texto. Pensem. Automaticamente seria forçado a concluir que a pessoa que tem essa capacidade é maior que Deus, pois consegue fazer uma coisa que este versículo afirma ser impossível. Se de facto és tu que te dás a Deus, então também podes ser tu a não querer mais estar com Deus. É uma questão de lógica. Graças a Deus, é Deus quem escolhe as suas ovelhas e elas serão dele para sempre, pois Deus é maior que todos. Não diz aí maior do que a maior parte. As ovelhas pertencem a Cristo porque são um presente de Deus, do Pai, para Ele, Jesus. Considerando que Ele é supremo, maior do que tudo, não se pode imaginar que algum poder seja capaz de arrancá-las da sua protetora mão. E para sustentar mais isto ainda, eu vou pedir ao Rafael para ler em voz alta Romanos 8, 38 e 39, que era um versículo que nós devíamos ser capazes de decorar. 2 versículos que devíamos ser capazes de decorar. Romanos 8, 38 e 39. Porque sou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Peço desculpa, mas quem crê que a salvação se perde está a dizer que há coisas que podem separar, sim. Como pode alguém afirmar que pode cair da mão de Deus se assim quiser ao ouvir estes versículos? Como pode alguém afirmar uma coisa dessas? É um ensino estranho às Escrituras. É uma heresia. É falso. É para ser rejeitado. O foco não é o poder da vida em si mesmo. Aqui o foco é o poder de Deus que dá a vida. Ninguém as poderá arrancar da minha mão.
nem os falsos mestres, tipo Malafaia, nem os ladrões, nem os assaltantes. Ninguém pode. A pessoa não pode dizer assim: eu não quero mais seguir Jesus. Se ele disse isso, é porque nunca foi ovelha. Pensar de outra forma acarretaria a conclusão de que Jesus tinha fracassado na explícita atribuição dada a ele pelo Pai. Já pensaram nisso? Não é só o que eu estava a dizer antes. Se fosse possível, Jesus tinha fracassado na tarefa, na atribuição que o Deus do Pai lhe deu a ele. De preservar todos que foram dados a ele. Já pensaram nisso? A segurança definitiva das ovelhas de Jesus baseia-se no bom pastor, não na ovelha. Outra coisa que resplandece aqui é de novo a união plena entre o Pai e o Filho. O dar do Pai e o fazer do Filho é aqui explícito. Representa uma ação homogénea. Não sei se já entenderam isso. Que serve a nós e à nossa redenção e proteção até ao tempo vindouro. Querem mais segurança do que isto? Isto só não é seguro para quem não é ovelha de Jesus. Assim podemos ficar seguros, consolados, destemidos, porque cremos em Jesus. Estamos assim duplamente abrigados. Estamos abrigados pelo Pai e abrigados pelo Filho. E Jesus podia ter ficado por aqui, mas não vai ficar. E deixa-me dizer-vos uma coisa. Vivemos numa época em que a esmagadora maioria dos evangélicos falam de um Jesus meloso, um Jesus muito amoroso, que não ofende ninguém. E quando ouço pessoas dizerem isso, o meu queixo assim cai um bocadinho. Jesus não ofende ninguém? Eu não sei que Bíblia é que esta gente anda a ler. Quem não lê a Bíblia acaba criando um Jesus fruto da sua imaginação. Jesus ama toda a gente, temos que ser tolerantes, inclusive. Não podemos dizer nada às pessoas que as ofendam. Jesus nunca fez isso. O que Jesus vai dizer de seguida é uma ofensa sem igual àquela gente. É uma ofensa sem igual. Ele vai dizer assim, leiam lá: eu e o Pai somos um. Mas isso não é ofensivo. Não é para ti. E já vamos ver como foi para eles. A palavra para um aqui é neutro, em grego. Não é o masculino eis. Isto é importante, sabem porquê? Porque Jesus e seu Pai não são uma pessoa. A linguagem está muito clara aqui. Se fosse a outra palavra, podíamos deduzir isso, mas não é. Ele não está aqui a dizer que Jesus e o Pai são uma pessoa. Como se ele usasse o masculino, assim seria essa conclusão. E aí teríamos problemas com o próprio início do Evangelho de João. Jesus, ao fazer esta declaração da maneira como faz, está a criar uma distinção entre ele e Deus, dizendo que têm a mesma natureza, mas são pessoas distintas. Isto é importante de salvaguardar. Então Jesus está a dizer que ele e o Pai são um perfeitamente em ação e em relação àquilo que fazem. O que Jesus faz, o Pai faz. E vice-versa. E este versículo, esta declaração, constitui uma declaração esmagadora. Esmagadora. Isto é o ápice para esta parte do capítulo. Exatamente como tinha sido no capítulo 8, versículo 59, quando ele disse: antes de Abraão nascer, eu sou. Quando ele disse isso, lembram-se o que é que os judeus quiseram fazer? Apedrejá-lo. Ofendeu-os. Os judeus tinham pedido uma declaração clara que explicaria se ele era ou não o Messias. Foi assim que começou este diálogo, não foi? Diz-nos. Ele lhes deu muito mais do que isso. Se eu sou o Messias, eu já vos disse. Já disse e já mostrei que sim. Mas mais, já agora, eu e o Pai somos um. E o resultado foi, versículo seguinte, os judeus pegaram outra vez em pedras para o apedrejar. Eu vou concluir este sermão citando o teólogo Werner de Boer, que é o comentário que ele faz
a este último versículo. Se em vista disso apenas meneamos a cabeça, provavelmente estaremos não acima destes judeus, mas muito abaixo. Para nós, Deus está tão distante e impreciso, percebemos tão pouco sua singularidade, majestade e santidade, que pouco nos impressiona e inquieta quando uma pessoa declara que está unida com Deus. O judeu, porém, vinha de uma longa escola de Deus. Ouve Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor somente. Essa era a confissão diária de cada judeu, chamado Shema. Esse ardia na sua alma de cada judeu. Para o rigoroso monoteísmo judaico, é insuportável até hoje que uma segunda pessoa queira estar ao lado de Deus e ser unida com Deus. Ainda mais quando esse segundo é um ser humano. Somente quando compreendermos e sentirmos isso integralmente, ouviremos a frase de Jesus, de facto, como uma sentença realmente inaudita. E veremos também desse ângulo toda a grandeza de Jesus como magnitude inaudita. Todas as concepções simpáticas e liberais de Jesus foram por ele mesmo destroçadas e inviabilizadas por meio de uma palavra destas. Amém.